Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 24 de setembro de 2024. Qual o poder da oração? Parte 1. Já se perguntou por que quando as pessoas se reúnem para rezar ou alguém se volta para orar uma prece especial todos os dias, a situação em específico começa a fluir? Foi pensando nisso que resolvemos falar sobre o poder da oração com a taróloga Fernanda Arjona. Diferentes formas de reza estão presentes na humanidade há muito tempo. Os antigos faziam as ladainhas nos antigos rosários. As pessoas se reuniam, em frente ao rádio, para rezar a Ave Maria às 6 horas da tarde. As casas de Umbanda e Candomblé entram em sintonia para que os protetores e mentores possam se aproximar. Os mantras e a meditação, ou as 108 contas do Japamala são necessários para que a mente não se distraia e, assim, possa entrar em uma frequência vibratória adequada para alcançar certa energia, exemplifica. O motivo de um momento ser tão forte é a união de muitos pensamentos. Diversas pessoas vibrando na mesma intensidade, na mesma intenção fazem com que as coisas aconteçam de forma intensa. Ou seja, naquele instante, muitos corações e mentes se direcionam para aquela oração, meditação, pensamento ou pedido em específico, conclui. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre a prece: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de preces, que este capítulo encerra, representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras e em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem, ainda menos, entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas, apenas, uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anatemas preces que não estejam no seu formulário provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Condição essencial à prece, segundo S. Paulo, capitão civil, N.O. sobrescrito 16, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira, e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, as mais das vezes,
abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lentejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo, de outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios a mover-se, mas, pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de setembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.